Parando aqui a transcrição. Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos aqui ao IC Talks da Engenharia de Computação. Mas todos os cursos estão convidados aqui a participar, tá? A gente vai abrir para perguntas mais tarde. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o engenheiro Tiago Lima, do Portal Embarcados, né? A gente já fez alguns projetos juntos aí, né? Ele esteve aqui ano passado com o Mauser Roadshow, né? Fizemos um hackathon, fizemos também um workshop, né? Com a Franzininho. E aí tivemos a oportunidade de ter ele de novo aqui com a Mauser, né? Com a NXP, Infineon, ST e várias outras empresas que vão estar aqui no dia 13 de setembro, daqui a 2 dias, né? Então vocês estão convidados a ir lá conhecer algumas das principais fornecedores, alguns dos principais fornecedores de componentes eletrônicos do mundo aí, eles que fazem essa maravilha da nossa tecnologia que está rodando e ajudam a gente a desenvolver novos produtos e serviços. Bom, o Thiago deve estar falando aqui para a gente hoje, né, sobre o mercado, né? Como que você trabalha aí, né, com dispositivos de IoT, como que você cria, desenvolve, né, e consegue aí trabalhar com isso no mercado. É só registrando a presença aqui do professor Mário Burato, tá? Acabou de entrar aqui. A gente está no espaço da aula, Thiago, de PICH, que é Projeto Integrado de Software e Hardware, tá? Só para contextualizar, é uma disciplina um pouco diferente que a gente está fazendo aqui no curso de Engenharia de Computação, que a gente não ensina o aluno a desenvolver um projeto de um hardware. A gente ensina ele a desenvolver um produto. Então, ele vem com a ideia do software, do hardware, ele tem que fazer um plano de negócio, Thiago, de um produto para ir para o mercado. Tá? Então, a gente está fazendo esse diferencial aqui no curso. Né? Não basta você ter a competência da eletrônica, da computação, tudo junto, de desenvolver um sistema embarcado, né? E sim a competência de você produzir isso para ir para o mercado também. Então, gente, sem demorar mais, né? Tiago, deixo a palavra aí com você, né? Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso Say Talks. Obrigado, professor. Conheço o Ilo já desde 2016, 2017, né, Ilo? A gente vem trabalhando aí com eletrônica e eu venho acompanhando aí o trabalho do professor Ilo aí na PUC Minas. Fantástico. Parabéns, professor. Obrigado também. Como chama o professor que está aqui com a gente? É o Rian? Não, Burato, Mário. Burato. Mário Burato. Tudo bem, Mário? Um abraço. Tudo bem, Thiago? Tudo bem? Estão me vendo aí? Aí, tudo jóia? Bom, tudo jóia. Nós nos conhecemos ano passado. Isso. A gente se conheceu aí no evento. Espero você lá, hein, professor? Estou lá, com certeza. Estou lá. Com certeza. Obrigado. Gostaria de dar uma boa noite, então, para todos os alunos também. Falar que quando eu era aluno, em 2002, não tinha esse tanto de informação, não tinha esse tanto de facilidades, não tinha Arduino na época, era um perrengue. Eu sou da engenharia eletrônica, mas na época não tinha engenharia de computação pelo MEC, ou seja, eu sou bem velho, né? A engenharia de computação é a engenharia, né, mais próxima dos dispositivos conectados. É isso, né, professor? É isso, né? Então, ela envolve hardware, envolve software, né? E como vocês têm a oportunidade de conhecer agora, inclusive eu gostei bastante dessa proposta do plano de negócios voltado para mercado, que o professor Ilo comentou aí, da disciplina de vocês. Gostaria de falar para vocês, anotar algo que eu vou falar. Se apaixone pelo problema e não pela solução. Eu acho que se você entender isso, você vai atrás de entender como que esse problema está sendo lidado hoje em dia. É legal você ver concorrentes, é legal você ver como que funciona em outras culturas, em outros países, né? Então, se você está pensando em uma solução, veja o que já tem pronto, porque alguém já arrumou uma solução, nem que seja não eletrônica, para aquele problema. Vou dar um exemplo. Automação de relatórios utilizando sensores. Talvez hoje em dia essa automação de relatórios seja manual, né? E as pessoas já resolvem esse problema por conta de uma determinada demanda. Mas pode ser que em outros países isso já esteja
funcionando de alguma outra forma. Então, sobre o plano de negócios pensando em mercado, acho que a principal dica para vocês é essa aí. Se apaixone pelo problema e não pela solução, tá? E não vai atrás da solução antes de entender bem o problema. E você só entende o problema quando você conversa bastante com quem tem o problema, que pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, pode ser um grupo de empresas ou uma empresa. Tem que entender também quem estaria disposto a pagar para resolver aquele problema, tá? Então, acho que esse é o ponto principal. Os Canvas ajudam bastante, sabe? Aqueles diagramas, né? Que te ajudam a entender sobre mercado, são bem rápidos e tal. Só que nada substitui você conversar com alguém que teria aquele problema. Tá? Então, fica essa dica aí antes de começar a falar. O professor Ilo me convidou aqui para falar um pouco de mercado. Nós temos uma pesquisa de mercado no Embarcados. O Embarcados é um site, né, o embarcados.com.br, que compartilha conhecimento sobre eletrônica. Quem faz o conhecimento são vocês. Então, se vocês mandarem textos ou vídeos, a gente publica no site. Funciona assim. Algumas empresas publicam no site também e trazem seus produtos lá e soluções. A nossa ideia é promover o desenvolvimento de eletrônica no Brasil. Só que, como vocês sabem, e principalmente antes do Arduino, né, tinham poucas placas eletrônicas fáceis de programar e que estimulavam o desenvolvimento de novas soluções, né? Hoje em dia, a maior parte das placas profissionais, elas são importadas, os dispositivos são importados também, né? Só que a gente começou a criar placas aqui também, né? Então, a gente desenvolveu uma placa chamada Franzininho, e, na verdade, a placa Franzininho não é só uma placa, é toda uma comunidade, um trabalho de software que o pessoal vem desenvolvendo aí. Começou com o Expressif ESP32, que é um processador, um SoC, na verdade, é um processador com um módulo Wi-Fi, mas ela evoluiu agora também para um microcontrolador da ST. Então, a gente tem já a linha de ST e a linha da Expressif. A gente está trabalhando no próximo aí, que vai ser com o módulo da Nordic. Então, a verdade a ideia é deixar transparente para as pessoas começarem a desenvolver seus projetos de forma profissional, tá? Como que a gente criou essas placas, né? Como que veio essa ideia? A ideia veio do próprio mercado, né, que estava muito carente disso. Não tinha uma comunidade de open hardware forte aqui no Brasil. E a gente sabe que, como o Linux, né, o open, o que é aberto, na verdade, o que é software livre, ele tem muito mais aderência, ele tem muito mais abrangência, as pessoas podem ler o código, podem estudar o código. A gente queria fazer o mesmo com o hardware. Essa ideia não é nossa. Na verdade, essa ideia é do pessoal de open hardware lá de fora. Só que, inclusive, eles ajeitaram todas as licenças para que você pudesse reproduzir o hardware e você pudesse, inclusive, patentear com um hardware aberto dentro do seu produto. Tá? Então, determinadas licenças, como essa que a gente usa aí, na Franzininho, ela permite, inclusive, que você utilize num artigo científico ou numa patente. Né? Então, ele resguarda de propriedades intelectuais também. Vocês que são do software, eu acho que vocês entendem um pouco disso também, que é importante você não misturar software que você não tem licença para comercializar com software que é aberto. Né? Então, a mesma coisa acontece com hardware aberto. A ideia, então, foi difundir, né? Difundir o conhecimento através de open hardware. O SP32, utilizado na placa Franzininho, é o SP32S2, que tem a arquitetura extensa e não é arquitetura RISC. Essa versão que está aí à venda, né? Então, tem a evolução do Franzininho, mas isso é uma outra conversa. Então, a gente está trabalhando com S3 ou com C3. Ainda a gente está avaliando qual que é o melhor, ou se não H, né? Essa nova linha H, a gente está avaliando qual que vai ser o próximo módulo. Só que antes disso a gente está trabalhando nesse outro com processador ST, que é um microcontrolador muito utilizado no mercado. No Embarcados a gente realizou pesquisas. A gente realizou pesquisas em 2014, 2015, 2017, 2019, 21 e 23. Se você acessar no embarcados.com.br, lá em cima, você vai encontrar pesquisas. E tem todas as pesquisas de mercado.
Lá a gente mapeia quais são os softwares mais utilizados no desenvolvimento de sistemas eletrônicos, quais são os microcontroladores mais utilizados, quais são as ferramentas de hardware mais utilizadas, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui só para mostrar para vocês um pouquinho dessa pesquisa, para vocês entenderem como que ela foi feita, tá? Mas eu juro para vocês que eu não vou tomar mais de 2 minutos nessa pesquisa, porque a ideia é só mostrar para vocês que ela existe, tá? Então, a gente pergunta sobre qual o estado que você está respondendo, qual que é a faixa salarial, as localidades, as atribuições do trabalho de quem trabalha com sistemas embarcados, né? Desenvolvimento de firmware, desenvolvimento de hardware mais software. Nós perguntamos também quais são os tipos de aplicações de projetos que são desenvolvidos atualmente, e a gente vê que no Brasil é mais desenvolvido IoT, depois vem indústria, depois agroindústria e sistemas para campo, depois cidades inteligentes e, em seguida, o automotivo e transportes. E aí vem, na sequência, diversas outras áreas. E quais são os recursos mais utilizados em projetos embarcados? Comunicação sem fio, alimentação por bateria, capacidade de tempo real, entre outros recursos. E aí a gente vê, por exemplo, qual que é a abrangência do LoRa, qual que é a abrangência do 3G, 4G, qual que é a abrangência do Bluetooth, né? Então, a gente tem aqui as respostas, o mais utilizado é o Wi-Fi, seguido pelo celular, que teve um grande crescimento com relação à pesquisa anterior, né? Então, aí a gente pergunta se terceiriza o hardware, quais as ferramentas de simulação são utilizadas, quais as ferramentas são favoritas, né, na hora do desenvolvimento. A gente vê que 78% dos desenvolvedores usam osciloscópio. Portanto, pessoal da engenharia da computação, pessoal da engenharia eletrônica, não é para usar o AutoSet, é para entender como é que funciona, para quando você sentar ali e tiver que ler uma ondinha no osciloscópio. Porque isso é uma das coisas mais utilizadas na hora que você vai lá para dentro da engenharia, né, trabalhar com o pessoal aí em alto nível. Osciloscópio, IDE, compilador, debugger, fonte de bancada, né? E aí tem quais os instrumentos mais utilizados em bancada, quais as principais ferramentas de codificação. O Visual Studio está disparado, isso aqui é uma novidade. O pessoal está usando muito Git para fazer controle de versão, utilizando o Excel para gerenciamento de projeto, ainda o Excel, né? O mesmo Excel dos anos 2000. A linguagem C é a mais utilizada para projetos embarcados. É utilizado bastante o Amazon FreeRTOS, né? E o pessoal que trabalha nas equipes de desenvolvimento, né, eles responderam também sobre quais os microcontroladores mais utilizados nos projetos. Primeiro lugar, Expressif, segundo lugar, ST, seguido por Microchip, NXP, Texas, Intel, Nordic, Renesas, Silicon Labs, Qualcomm, Broadcom, AMD, NVIDIA, Analog Devices, Infineon. Essas marcas, a maioria delas vão estar no evento, deixei o link aí para vocês. E quais são os fornecedores que serão usados nos próximos projetos? A maioria respondeu ST. Então, aqui você tem uma inversão da Expressif com ST. Tá? Então, eu convido vocês a dar uma olhadinha nesse relatório. Fala também um pouco sobre FPGA, ASIC. Então, vale a pena dar uma conferida. Vou deixar o link aqui para vocês. Não vou deixar o link, não. Vocês vão entrar lá, embarcados.com.br, clicar lá em pesquisas e ver que tem pesquisa pra caramba e clica nas duas. Tiago, desculpa, eu dei um spoiler. Quando você falou, eu já grudei lá no chat o link, tá? Mas quem quiser pode ir lá. Tá, joia. Agora eu vi aqui. É isso aí. Pessoal, então, ó, vai no embarcados.com.br/pesquisas-d-mercado. Lá você encontra todas as pesquisas de mercado. Então, aí, nós fazemos esse mapeamento para quê? Para que os desenvolvedores saibam o que está sendo usado. Isso daí ajuda também na decisão de empresas que estão vindo para o Brasil. A gente sabe que a gente não pode falar, mas tem algumas empresas semicondutores e indústrias que vieram para o Brasil por conta da pesquisa de mercado. Tá? Eles analisaram o que está acontecendo no Brasil, conforme essas respostas, e aí eles vieram, tomaram decisão de investimento. É importante para os desenvolvedores entender isso também, para o que eu vou estudar, né? O engenheiro eletrônico que sai da faculdade sabendo
hardware, sabendo ler um esquemático, sabendo utilizar o osciloscópio muito bem, sabendo programar em C, linguagem C, e dominando um daqueles 3 primeiros microcontroladores, terceiro microchip, segundo ST, primeiro Expressif, né? Um desses 3, com certeza ele está na frente da maior parte dos engenheiros formados, e na verdade é isso que o mercado espera. Então por isso que é importante também dar uma olhada na pesquisa. Tá? Claro, a gente conversa muito com as empresas, tem na área de oportunidades onde embarcados, dá para entender muita coisa do que se passa também no mercado, né? E aí, então, falando um pouco de como se cria placas aqui no Brasil, né? O professor ele pediu para eu falar sobre isso também. Nós desenvolvemos algumas placas, tá? Nós desenvolvemos algumas placas e importamos algumas placas. Aqui no Embarcados, então, a gente tem a seção de cursos lá, cursos.embarcados.com.br, que a gente vende alguns cursos. Só que a gente viu que para ensinar eletrônica precisa de hardware, certo? Então, algumas placas nós fizemos, outras placas nós importamos. As placas feitas aqui, qual que é o problema de fazer uma placa, né? Quais são os perrengues de fazer uma placa? O bom seria o seguinte: eu trabalhei no startup que o empreendedor conseguiu fazer isso, tá? Ele paga, eu acho que 8 boletos e chega o produto montado na caixa certinho para ele vender. Entendeu? Ele conseguiu fazer isso. Ou seja, é uma empresa que não tem montadora e ele conseguiu fazer com que a montagem fosse fora e que viesse para ele de determinada forma que ele pudesse emitir uma nota fiscal e vender o produto. Entendeu? Isso é o ideal. É você desenvolver fornecedores que consigam te ajudar. Se você tiver uma linha de montagem, né, você não vai ter, provavelmente, a parte de estamparia, a parte de caixa, a parte de selo, a parte de fita, várias coisinhas que você tem num produto. Se você pegar, por exemplo, um brinquedo na loja e pegar a caixa do brinquedo, você vai ver o tanto de item que tem ali. Tem o plastiquinho, tem a caixa, tem o plástico, tem a pilha, tem o boneco, tem a roupa do boneco, tem um monte de adesivo, tem um monte de etiqueta. Cada um daqueles componentes a gente chama de SKU, que é o item. Isso, é um item. Então, a sua empresa tem que saber que para montar determinado produto, você tem que ter uma lista de itens, a gente chama isso de lista de materiais, ou em inglês Bill of Materials, vou escrever aqui, materials, ou se não, BOM, que é a abreviação de Bill of Materials. Tá? Então, toda essa lista de materiais, uma das listas de materiais pode ser uma placa eletrônica montada. A placa eletrônica montada sozinha, lá dentro, tem outra lista de materiais. Entendeu? Então, assim, você tem a lista de materiais do produto e tem a lista de materiais de cada um dos itens. Um dos itens pode ser a placa eletrônica. Então, um produto eletrônico não é só a placa eletrônica. Ela tem outros itens que você tem que considerar. Tendo isso como já definido, né, você consegue trabalhar em cada um dos itens. Então, o engenheiro eletrônico vai trabalhar na placa eletrônica. Aí tem um engenheiro de produto vai trabalhar na lista de materiais. Tá? Então, foi dessa forma que a gente desenvolveu aqui. Né? A Franzininho e a Franzininho Lab 001, que a gente vai apresentar aí na PUC nessa semana, elas foram feitas dessa forma. Então, a gente tem o projeto da placa, tem o projeto da caixa, tem o projeto dos adesivos, etiquetas, tudo. A gente desenvolveu diversos fornecedores, eles montaram para a gente. Aí tem algumas questões fiscais, pessoal, que é o seguinte: a empresa ela pode comprar uma placa eletrônica e os outros itens para consumo, ou ela pode comprar para fabricar. Tá? Ou pode comprar para revender. O que é mais cômodo para quem não tem uma montadora? É você desenvolver uma CM.
chama Contract Manufacturer. O que é uma Contract Manufacturer? Ela é uma empresa que fabrica sob contrato, entendeu? Então, vou dar um exemplo. Você coloca um pedido de 50 itens para essa empresa. Essa empresa fabrica para você e emite uma nota fiscal para que você possa revender. Entende? Aí você paga menos imposto. Isso depende também da sua classificação fiscal da sua empresa, tá? A sua empresa pode ser uma indústria ou a sua empresa pode ser uma vendedora de itens de computação ou uma empresa que vende itens eletrônicos. Ou seja, ela faz só compra e venda, comércio. Entende? Então, é importante dar uma conferida também em como funciona a parte fiscal. A parte fiscal é uma parte meio complicada, porque você precisa ter uma empresa, precisa ter uma sede, e precisa ter espaço para estoque também. Então, para vocês poderem consolidar isso e fazer esse trâmite através de uma contract manufacturing. Aí você contrata uma empresa, faz um acordo com eles de fornecimento. O acordo de fornecimento pode ser, por exemplo, você pede para que fabrique 1000 e você paga 100 por mês, entende? Ou você pede para que outras empresas comprem dela, né? Então, não necessariamente a sua empresa vende, outra empresa pode vender. E você pode ter acordo com outra empresa. Então, tudo isso depende também de contrato, tá? Então, vocês viram aí que é importante a parte de contrato e a parte de fiscal, né? A parte técnica da lista de materiais, tanto a lista de materiais de produto quanto a lista de materiais de eletrônica, claro que é muito importante, né? Mesmo porque se tiver um erro aí, isso pode custar muito caro depois no futuro próximo, né? E claro, dependendo de como você for comercializar, você precisa de determinadas, como se chama? Você precisa de determinadas liberações. Ou seja, existem agências brasileiras que regulam como que isso funciona. Por exemplo, todo produto que tem fins, por exemplo, para casa das pessoas, vai ser usado nas casas das pessoas, e tem uso final, como, por exemplo, uma Alexa, ela tem Wi-Fi, ou um celular tem Wi-Fi, ele precisa passar por uma homologação Anatel. Tá? Todo brinquedo que é desenvolvido para crianças até 8 anos de idade, ele precisa de uma certificação do Inmetro. Então, tem determinadas agências que elas regulam isso. Né? Então, a parte de homologação é uma parte muito importante também. O processo produtivo, né, que a gente chama de DFM, Design, deixa eu escrever aqui, Design for Manufacturing. É muito importante, por quê? Porque você vai desenhar algo que depois vai ser produzido. Vou dar um exemplo para vocês. Ao considerar uma bateria para um projeto, às vezes é melhor você usar a pilha. Por quê? Porque o consumidor final pode comprar a pilha. Você não precisa vender a pilha junto com o item. Ou você manda uma pilha de amostra com o item. Por quê? Por que a gente fala isso? Porque a bateria é algo difícil de importar, por exemplo. E você projetar para depois ficar fácil de fabricar e fácil de dar manutenção, ou fácil de trocar a bateria, é importante. E você descobre isso só quando o projeto está pronto. Porque você fica ali entretido com software, hardware, teste em campo e tal, isso daí acaba ficando por último, né? E isso é uma parte muito importante de fazer. Isso, claro, ajuda na escalabilidade, na manutenção e na reposição, né? Vocês são de computação, a maioria de vocês são de computação, vocês sabem da importância da segurança dos dispositivos.
hoje em dia, se o dispositivo for conectado e tiver vários dispositivos conectados, tem até uma nova demanda, que é o gerenciamento desse número de dispositivos que estão no mesmo parque instalado. Tem o gerenciamento de controle de software e tem o gerenciamento de controle de controle de onde que está esse dispositivo e qual que foi a última manutenção desse dispositivo. Então, vocês imaginam, por exemplo, uma empresa que fornece para uma determinada indústria e tem 200 dispositivos lá. Todos eles estão com o mesmo firmware. Como que funciona isso, entendeu? Então, existe uma nova demanda, inclusive, para isso. Certo, professor? Sim, sim. E essa é uma demanda nova, né? Que não faz mais de 3, 4 anos que isso existe de forma sistêmica, né? Inclusive, tem uma coisa que está bem curiosa agora que está ocorrendo aí, que é a questão da. Até na Europa, não sei se você chegou a ver, que eles vão começar a obrigar os próprios fabricantes de celular a ter baterias que sejam trocadas pelo próprio usuário, né? Já estão forçando até a Apple a não usar mais Lightning e usar USB-C, né? Tudo por causa de economia, facilidade, né? Para melhorar, inclusive, a questão de meio ambiente, né? Uhum. Uhum. Você estava falando de hardwares conscientes, né? A gente já está assumindo que o consumo deve ser eficiente. Porque se o consumo não for eficiente, você já está fora. Claro que, por exemplo, geladeira. Geladeira tinha aqueles selos, né? A, B, C, D, E, de como a geladeira gastava muito ou gastava pouca energia. Passou-se os anos, os eletrodomésticos ficaram mais modernos e as empresas começaram a gastar menos energia. Então hoje está tudo A, ou seja, tudo eficiente, né? Na verdade, isso significa que conforme vai passando o ano, vai vindo microcontroladores, vai vindo dispositivos que permitem você fazer coisas mais eficientes. E isso, se não for levado em consideração, isso pode destruir o projeto, né? Porque mais do que ser consciente, na verdade, você está competindo com dispositivos eficientes hoje em dia, né? Então, a gente até fala um pouco sobre eficiência energética, só que meio que o mercado ensina, né? Na hora da concorrência, né? Você vai escolher sempre o que é, geralmente, né, o mais barato ou que tem o menor Uhum. total cost ownership, né, o melhor custo de propriedade total, né? Você vai ver algo que vai ser, às vezes ele pode ser até um pouco mais caro no início, mas se paga com o tempo por causa de eficiência energética, né? Sim, com certeza. E aí, então a gente desenvolveu o Franzininho dessa forma, né? Hoje ela a comunidade dá muito suporte, então tem o Discord da Franzininho, que é bem movimentado, tem já diversos firmware desenvolvidos, inclusive para o C0 aí, com ST, muito texto publicado no Embarcado sobre Expressif também. A Franzininho, ela está aí à venda, eu acho que está R$ 99,00, se não me engano. A gente vai ter um workshop, daqui a pouco a gente vai falar, um workshop aí na PUC com a placa que a gente desenvolveu. Essa placa, na verdade, a gente está desenvolvendo para fins educacionais. A primeira versão da placa está sendo vendida agora, né? E a gente está testando ela por aí. A gente vai testar na PUC e lá na Latinware, lá em Foz do Iguaçu. E daí, assim, desenvolver produto é algo que dá muito trabalho, né? E aqui a gente está falando para os engenheiros, né? Os futuros engenheiros, futuros analistas. Então, vamos dar a dica aqui para eles levarem para a vida, né? Dar algumas dicas aqui. Parece clichê, né, gente? Mas eu acho que mais pessoas já devem ter falado isso para vocês. Olha, quando eu ou o professor Ilo formamos, nos anos 2000, não tinha esse tanto aí de informação que nem vocês têm hoje. Então, aproveitem, mas aproveitem de forma sábia, né?
vocês não precisam aprender todas as linguagens do mundo. Para embarcado, você precisa de C, se você souber um JavaScript para trabalhar na nuvem também é bem legal, né? É legal. Python, então seja inteligente, assim. Saiba usar o Visual Code, né? Se você for engenheiro, saiba usar o osciloscópio. Saiba trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é difícil, porque trabalhar com gente inteligente é muito difícil. Porque as pessoas são sistemáticas. E elas são exatas. E elas têm um conhecimento muito grande também, que nem vocês, né? Normalmente, assim. Então, trabalhar em alto nível é muito difícil, tem que ter paciência, mas é uma habilidade muito legal. Muito legal, assim, que você consegue, inclusive, desenvolver com o tempo. Tem uma pergunta, Eduardo, aqui, recomenda Rust? Eduardo, não. Eu vou te falar por que não. Porque seu tempo é limitado e o Rust não está sendo tão usado assim. Então, se fosse você, vai no Python, vai em C e vai em Python, que é mais, né, mais mercado. Vai em JavaScript, vai mais mercado também. No caso do Rust, para microcontroladores, C. Ah, mas você gosta de tentar em Python? Beleza, tenta o MicroPython ou CircuitPython. Dá para usar com SP32, tranquilo. Tá falando que a Expressif está suportando. Zé, o Rust, a Expressif está usando, tem o C3, tem uma plaquinha com C3 que já está suportada, quem desenvolveu ele foi o Pedro Minatel aqui do Brasil. Ele está em Portugal, Pedro? Está em Portugal trabalhando na Expressif. Ele fez aquela placa lá do C3 com Rust. Uhum. E tem uma equipe no Rust. Eles estão desenvolvendo todo o ecossistema, tá? Um trabalho pesado que eles estão fazendo, está evoluindo, sim. Para fins acadêmicos, legal demais. Imagina, né? Você explorar no mestrado isso é sensacional. O Zé comentou aqui que um microchip nunca vai suportar um Rust. Zé, eu acho que não. Mas não fala para ninguém. Mas o pessoal do Expressif lá, eles estão trabalhando bastante no Zephyr também. A ST também tem bastante suporte ao Zephyr. O Zephyr é um sistema operacional de tempo real bem interessante que vale a pena dar uma olhada, tá? Vale a pena dar uma olhada porque ele é bem completo. Então, assim, dando as dicas, né? Trabalho em grupo. Aí, o trabalho em grupo vem a paciência. Tá? Então, vocês têm que aprender. Trabalhar em grupo. Trabalhar com gente inteligente. E trabalhar com gente inteligente é mais difícil. Tá? Então, trabalhar em grupo, aprender o que é, né, o que é highlight no mercado, né? Os top trends aí. Então, ficar de olho, principalmente em microcontroladores, no caso, ST, Expressif e Microchip. Eu diria que até mais em ST e Expressif, e uma que está ganhando muito mercado é a Infineon, tá? E a NXP também está ganhando muito mercado. Então, é legal ficar de olho NXP e Infineon, que estão subindo também. Quem gosta de potência, tem um mercado absurdamente grande aí, tá? Pessoal de hardware. Ficar de olho nas novas tecnologias aí de eletrônica de potência. Tá vindo muita tecnologia nova e está sendo utilizado para carregadores. Carregadores, principalmente carregadores automotivos, carregadores de ônibus, de tratores, né? Porque a eletrificação está vindo forte. Isso é realidade. Independente de saber quando isso vai acontecer. Tá? Isso vai acontecer porque a China está fabricando muito ônibus elétrico, muito caminhão elétrico. Então, isso vai acontecer. A Volvo já tem alguns desenvolvidos também. Tá? Então, isso vem pela Volvo, vem pela BYD, vem pela Volkswagen, vem pela própria Caio, vem por todos os lados. Isso vai começar a entrar nas cidades. A própria Fiat, Thiago, está com um Fiat. investimento muito grande nos híbridos agora, né? Também. Uhum. Com certeza.
E não vem só através de carro, né? Vem através de moto. Tem umas motos mais baratas que estão chegando aí, inclusive com fabricação nacional, apesar do projeto não ser nacional, mas diversas motos estão vindo direto para ser montado aqui na Zona Franca de Manaus. Motos elétricas. A gente está falando de moto em torno de, sei lá, 13, 14 mil reais, tá? Então não é uma faixa de preço tão absurda também. O Zé perguntou se é a Volts. Sim, a Volts. A Volts tem vários modelos, mas não é só a Volts, não. Já tem algumas outras que vão começar a montar na Zona Franca. Mas a Volts é uma que já é realidade. A Volts é da Multi, que era a Multi Laser, há um tempo atrás, chama Multi agora. Ela está com a linha imensa de motos aí, por exemplo. Então, isso já está começando a se tornar realidade. Então, sobre as dicas, né? Trabalho em grupo, saber o que está no mercado, né? Aproveitar a informação de qualidade. Lá no Embarcados, todos os webinars são grátis. Todos os webinars são grátis. A gente nunca cobrou por um webinar. Todos estão lá disponíveis. Vários estão no YouTube, vários estão no Embarcados. Se entrar lá em embarcados.com.br/webinars, vocês vão ver conteúdo sobre machine learning, conteúdo sobre como desenvolver com microcontroladores, isso para hardware, para software, tem muita coisa de potência lá também. Tem sobre reconhecimento de padrões e imagens, tem alguns webinars lá também sobre isso. Controle de motor, ou seja, é tudo que é relacionado a pesquisa e desenvolvimento. Só que assim, tem muita informação na internet, tá? A gente tem uns cursos mais específicos também, vocês podem comprar, a gente sempre no lançamento, a gente faz metade do preço. Vocês podem conferir, participar de eventos e tal. Só que assim, sempre procurem conteúdos de qualidade. Esse evento que a gente vai fazer aí na PUC, né, junto com a Mouse, a gente está levando direto o fabricante, tá? Então, quem vai falar ali, por exemplo, da ST, vai ser o William. E quem que é o William? O William é o cara que responde sobre microcontroladores para o mundo inteiro. É ele, tá? É ele, o Bruno e a equipe deles. Sim, ele está aqui em São Paulo. Sim, ele gosta de rock and roll, vai estar aí no evento e vai estar aí conversando com vocês. Ele vai estar lá tanto na mesa, quanto vai ter uma palestra exclusiva dele, eu acho que uns 50 minutos o William vai palestrar. Além do William, vão outros fabricantes, né? Por exemplo, a Littelfuse. Littelfuse ela tem dispositivos discretos. Vai estar o pessoal da Molex com conectores. Vai estar o pessoal que vai falar de potência também. Então, vai ter bastante conteúdo, não só de microcontroladores, mas também de outras áreas. Então, falando para vocês aqui, eu trabalho em grupo, saber os highlights, participar de webinars, tem curso grátis, tem curso pago, tá, de complemento da formação, e trabalhar bastante na solução. Aliás, no problema, e não na solução. No problema, não na solução. Isso para quem estiver analisando o produto como um todo, né? Que nem essa matéria aí que o professor disse sobre plano de negócios relacionados ao mercado. É isso. Tiago, aqui, né? O Embarcados fala de tudo um pouco, nunca vi como montar um airfry lá. Eu falei, não, para montar um airfry tem instructables.com, né? Exato. Muito bom. Muito boa a pergunta do Eduardo. Eduardo, o Instructables é muito bom, cara. O Instructables tem conteúdo de todo mundo. E o pessoal manda para lá como fazer as coisas. Lá tem de tudo se imaginar, tudo. E lá tem como montar um airfry. A gente não ensina. Na verdade, a gente deixa as pessoas ensinarem, tá? Então, a gente deixa as empresas ensinarem, deixa as pessoas ensinarem. Se você quiser dividir um conhecimento que seja sobre lei de Maxwell ou sobre como montar um circuito astável, pode mandar um texto para o Embarcados que a gente publica. O legal do Embarcados, na verdade, também são as redes sociais, porque como a gente publica ali todo dia, se você publicar um texto no Embarcados, aquilo ali vai para as redes sociais, aquilo lá serve como portfólio também. Se você escreve uns 5 textos sobre determinado assunto,
Como esse assunto é pouco explorado no Brasil em português, PTBR, você, de uma forma não tão complicada, consegue uma visibilidade. Porque, digamos, você escreve ali 4 textos sobre como treinar redes utilizando fotos para machine learning para utilizar em sistemas embarcados. Sei lá, reconhecimento de gato, por exemplo. Se você escreve alguns textos ali, as pessoas começam a entender que você sabe treinar redes. Entendeu? E aí as empresas começam a te procurar e tudo. Então tem um lance de fazer portfólio também, tá? O Embarcados funciona muito bem para isso. Mas aí fica o convite para vocês. Quem tiver... Tiago, só para citar para eles, né, aquele evento da Qualcomm que vocês fizeram lá, que eu fiz aquela maletinha de monitoramento de pacientes, né? Foi publicado lá e está no Instructables também, lembra? Foram sim. publicados lá. Então, se alguém Sim. quiser repetir, pode ir lá procurar e fazer o projeto, né? Você pode replicar, melhorar também. E pega o conhecimento no Embarcados para você ter todo o embasamento técnico também, né? Que ajuda muito lá, todo o conteúdo que tem, né? Assim, se você quiser escrever em inglês lá para o Instructables e manda para o Instructables, manda em inglês para a gente que a gente traduz para o português. Tá? A gente não publica nada em inglês, não. Aqui, na verdade, eu acho que deve ter 5 webinars que foram em inglês, 200 webinars em português. A gente é codificado em português. Encriptado em português. Legal. Tiago, você consegue falar um pouquinho aí da Franzininho, mostrar ela, a Franzininho 101? Só um instantinho. Né? Mostrar o que é, né? Porque eu acho muito legal o projeto. Uma pergunta que eu tenho aqui é: vocês certificaram ela no Brasil, na Anatel? Como é que está esse processo? Sim. Então, ótima pergunta. Placa de desenvolvimento não precisa. Legal. Só que se a gente for vender ela, por exemplo, numa loja de brinquedos, a gente vai precisar. Uhum. Se a gente for vender ela como suporte à educação, aí vai precisar. Então, mas como ferramenta de desenvolvimento para laboratórios, ou ferramenta de desenvolvimento para laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, ou laboratórios de universidade, não precisa. Então, tem que entender um pouquinho de classificação fiscal, isso aí. É meio chato, mas a gente se acostuma. Uhum. Eu vou compartilhar agora aqui a nova placa. Inclusive, o que eu vou compartilhar foi a imagem que eu recebi agora há pouco no WhatsApp aqui. É uma placa de uma pessoa que recebeu a placa. Eu achei a foto dela bonitinha. Falei para ela, nossa, eu vou mostrar lá na PUC. Do jeito que ela tirou a foto. Então, essa é a placa Franzininho, abaixo, tá? E acima está a placa Lab 001. A gente vai levar essa placa aí, que tem display, tem botões, sensor de umidade, tem buzzer e tem LED RGB. A gente vai levar essa placa para a gente fazer um workshop aí na PUC. Tá? Ela foi desenvolvida com fins educacionais, né? Ela tem um LDR também aqui em cima. E ela vai ser utilizada aí durante o workshop. O workshop, a gente vai rodar esse workshop em 2 locais diferentes. Vai ser na quinta-feira. Isso, na quinta-feira. Eu vou deixar os links aqui para vocês. Quinta-feira, 9 horas no São Gabriel, de manhã, e 2 da tarde no Coração Eucarístico, tá? Na quinta. Então, acho que é isso, né, Tiago? Exatamente. Eu vou deixar os links aqui para o pessoal ler mais sobre a placa e sobre o workshop, ver se alguém interessa. Tá? Se vocês não puderem ir no workshop, não tem problema não. A gente está vendendo essa placa também com um curso grátis lá no cursos.embarcados.com.br. Tá? Só que aí para PUC a gente está fazendo um preço especial aí para o aluno do PUC. Daí, você leva a placa, tá? A gente está levando algumas placas aqui, já está na mala. A gente vai levar as placas e as placas ficam com vocês. O que você vai aprender ali? ESP32. Tá? Então, você vai aprender a trabalhar com alguns periféricos utilizando o ESP32 e utilizar o Wi-Fi desse microcontrolador aí, desse SOC. Tá? Essa placa, ela foi desenvolvida agora
por uma demanda que a gente teve aí, externa. A gente está só aguardando aí para ver se vai virar um projeto grande que a gente vai fazer com essa placa. Mas agora a gente resolveu fazer algumas amostras para validar ela, entendeu? Então, essa daí faz parte das primeiras 100 placas. A gente mandou fabricar mais 100, porque está acabando também. A gente mandou fabricar mais 100 agora para ficar aqui em estoque para a gente ter para os eventos e para quando a gente for andar pelo Brasil. Né? E é legal, né, que você está fazendo um lançamento aqui na PUC, né? É a primeira vez que a gente vai com ela para fora de São Paulo. Não, presencial. Primeira vez que a gente vai com ela presencial. Pô, legal. Pra você ter uma ideia, eu nunca vi essa placa. Essa placa quem viu foi o Fábio. O Fábio recebeu, ele montou algumas, aí depois mandou montar, depois validou. Tá com o Fábio. Uhum. A primeira vez que a gente vai rodar um workshop vai ser aí. A gente tá com. A gente abriu para vender, eu acho que foi quinta-feira passada, quarta-feira passada, agora, na online. E a primeira vez que a gente vai presencial é aí, e a gente tá numa expectativa muito boa, porque esse workshop é uma validação para a gente, para ver se a gente faz outros conteúdos em cima disso. Né? Daí, então, nessa placa, que é uma placa de entrada, né? Na verdade, dá para fazer muita coisa com ela. Né? Isso aí é uma parte de diversão, né? Inclusive, uma das coisas que eu comentei, explica o que o Fábio fez, né? O Fábio vai estar aqui, né? Sim, o Fábio vai estar aí. O Fábio desenvolveu o hardware dessa placa. Ele é o admin lá da comunidade Franzinin, né? E muita gente cria códigos e compartilham lá no GitHub da Franzinin. Por que é legal compartilhar um código que você fez lá? Porque te dá visibilidade, você fica amigo das pessoas que estão desenvolvendo ali, as pessoas sabem que você faz algo, entendeu? Então, é um esquema de clube, né? Você participa de um clube e as pessoas vão criando junto. Na verdade, como todo software é aberto, então só vai crescendo a comunidade lá com o apoio da comunidade. Né? Então, e aí tem determinadas atividades que as pessoas as definem. Algumas pessoas fazem placas. Assim, tem uma placa com LEDs que um membro lá da Franzininho fez, que parece aquela BBC Micro. Ah, sabe? sei. Microbit. Microbit. Ele fez uma parecida com a Microbit. O Fábio, eu acho que ele montou essa placa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ele levar para mostrar aí. Vou pedir para ele aqui. Você pode colocar lá no teatro stand, tá? Se você quiser colocar lá. Uma outra coisa, gente, que eu acho que é muito interessante aqui, já traz um pouquinho para o nosso lado, igual eu falei, a gente está montando o Hackerspace ali no prédio 34, né? A gente deve levar também para as outras unidades, aí o que eu gostaria, né? E levar para as outras unidades do Hackerspace também. Mas eu acho que tem um local muito legal aí, né, Fábio, para os alunos trabalharem, por exemplo, TCC, né? Fazer um TCC e aplicar esse TCC, validar, por exemplo, eu quero desenvolver uma biblioteca, eu quero desenvolver uma conexão da Franzininho com a nuvem XYZ, né, para fazer alguma coisa. Você pode desenvolver um trabalho desse, né, e publicar também lá, né, Thiago? Fala lá com o Fábio, né? Eu acho que é muito legal a contribuição da comunidade. E você, além de estar fazendo o TCC, né, um trabalho de disciplina, você ainda está ajudando a comunidade, a fortalecer a comunidade de sistemas embarcados, né, aqui no Brasil. E não precisa necessariamente ser hardware só, né, Thiago? Pode ser muita coisa de software, né? Pode ser muita coisa de software. Tem gente ali que é bem alto nível, né? E é legal, né? É legal porque você tem a experiência ali de entender como funcionam as coisas, né? O baixo nível hoje não está tão baixo, né, Ilo? Hoje é tudo C. Não está tão baixo, não. Quando eu comecei, eu escovava bit no Arduino aqui com isso, né? 2009, cara, 2009. E tinha muita função não documentada. Meu mestrado eu tirei no Arduino, uma função não documentada
da placa do Arduino, do ATmega 328. Que legal. Entendeu? Que legal. Algumas coisas de baixo nível de dormência da placa. Que para encontrar isso aí foi um parto na época. Mas hoje, cara, nossa, hoje tá mamão com açúcar. Ó, tem que falar pro pessoal aproveitar, viu? Porque hoje em dia tá bom demais de estudar. Mesmo tem vários cursos legais que dá para assistir no Coursera. Você não paga nada para. É legal você investir no seu inglês também, porque muita demanda, né, por inglês nessa área. Mas o segredo é trabalhar com a equipe mesmo. Então, os trabalhos que vocês fazem junto na universidade faz toda a diferença. Agora, aqui no Brasil, né? O pessoal falou aqui, eu até comentei, né? Quem que fabrica isso aqui, né? No Brasil, né? Por exemplo, eu sei que a Jabil fabrica, né? Você pode mandar um contrato para a Jabil, eles vão produzir. A Jabil está aqui em Betim, né? Eles vão estar aí no evento também, né? Sim, vamos estar no evento, sim. Falando um pouco de Contract Manufacturing, tem a Constanta, tem a Electronics aqui de Campinas, a Constanta é de Atibaia, se eu não me engano. E tem a Jabil. A Jabil vai estar aí, o Zé vai estar aí, vai dar para conversar com eles, entender certinho como funciona todo o processo que a Jabil faz. E a Jabil está com um programa. Está com um programa de protótipos que eles ajudam vocês a levar para a produção dos primeiros lotes. Então, vale a pena dar uma conferida. E aí, você pensa em montar uma placa, né? Às vezes tá bem mais fácil, às vezes, do que a gente imagina, né? Tá muito mais próximo. Com certeza, com certeza. E o que precisa entender, na verdade, é o formato, né? Porque assim, a gente pensa, né? Ah, vou mandar fabricar e vai chegar para mim. Ou eu vou comprar algo lá fora, receber aqui na minha empresa e vou revender. Não é bem assim, tá? Por exemplo, você não pode comprar um tênis da Nike e vender na sua loja. Vocês sabiam disso? Não pode. A Nike tem que autorizar você vender. Então, toda loja que você compra um Nike tem autorização da Nike. Porque, na verdade, o modelo de negócio da Nike é baseado em venda de Nike também. Então, você tem que ter uma licença para vender Nike, e aí você se torna um distribuidor ou uma loja autorizada a vender Nike. Estou falando da Nike, mas pode ser outras marcas, tá? Então, tem que verificar como funciona. Se você comprar uma placa ou uma série de motores e placas da Mouse, chegar aqui para você, você pode revender? Não sei. Você vai revender como? Né? Ou você vai alugar? Você pode alugar? Provavelmente você pode alugar. E o item é seu. Só que não sei se você pode revender, porque depende como você comprou da Mouse. Aí existe o envio via courier ou a importação formal, que é uma importação express ou a importação que é uma importação via canal de importação. Aí você fala comigo, mas Thiago, é chato demais importação. É chato. Eu descobri que é uma das coisas mais chatas do mundo. Eu tô ligado. Consegue ser mais chato até do que fiscal ou contratos. Isso para quem é da engenharia, tá, pessoal? Só para deixar o disclaimer aqui, porque o pessoal de importação vai ficar bravo comigo. Mas é complicado, hein? É um negócio que tem muita responsabilidade, tem muito dinheiro envolvido, e um erro ali sai caro pra caramba, porque isso pode fechar a empresa por conta da Receita Federal, que a Receita Federal ela pega pesado. Só para comentar, O Vitor trabalha com importação aqui, ó. É bucha, ele falou. Tá vendo? Só para comentar uma coisa, eu estava conversando com o pessoal agora a distribuidora da Raspberry Pi, que é a Newark. A Newark, né? A Newark. E aí, eu estava conversando com eles lá e eles estavam falando, não, se você comprar a Raspberry Pi 4, ela tem uma taxa de importação.
Se você comprar o módulo, o CM da Raspberry Pi 4, não tem. Mas você sabe por quê? Quando você for no McDonald's, vê no negócio de sorvete que não está escrito sorvete em lugar nenhum. É. Vai ser sobremesa. Então, o pessoal todo aqui, tem 56, 47 pessoas conectadas. Pessoal, quando vocês forem no McDonald's, vocês vão ver lá sobremesa. Aí você vai pegar na nota fiscal, sobremesa. O sonho de valsa mudou de bombom para wafer. Por quê? Porque paga menos imposto. Então, isso é uma jogada fiscal. O CM, que é o que você disse, né? Computer Module, tem uma classificação fiscal diferente da placa módulo Single Board Computer, né? Seria um computador de módulo simples. E a forma que você enquadra a placa quando você fabrica é importante também. Por que é importante? Porque isso vai determinar quanto que você paga de imposto na hora que você compra e na hora que você vende. Na hora que você compra e revende. Na hora que você revende para outro estado. Porque, assim, uma coisa é você fabricar no Paraná e receber em São Paulo. Aí você vai pagar uma diferença de imposto. O pessoal chama de DIFAL. Tá? Isso depende se você importou os componentes e foi para a empresa montadora, ou se a empresa montadora comprou os componentes e montou. Isso muda. Muda a forma que é classificado o produto na hora que vai ser produzido. Você pode também fazer tudo na China. Você tem lá um montador na China, que é muito bom, que você conhece, assinou um NDA com ele, que é um contrato de... como é que fala? Contrato de confidencialidade, queria até falar outra palavra, mas é um contrato que você não fala nada das coisas dele para ninguém e que ele não fala nada das suas coisas para ninguém. Tá? Então, é um contrato que vai e vem, né? Ninguém pode falar nada, é tudo segredo que a gente fala. Aí você manda a lista de materiais, processo produtivo, aí a empresa lá monta, manda para você por importação express ou importação formal. Essa importação express estou chamando de courier, pode ser DHL, FedEx ou outras, né? Então, isso chega na sua empresa, você dá a entrada na sua empresa. Só que aí tem que ver se ele vai vender para você e se você vai revender. Então, você tem que dar um jeito de entrar de determinada forma na sua empresa. Tudo que entra na sua empresa tem que ter uma nota de entrada, nota de fiscal de entrada. Tudo que sai da sua empresa tem que ter uma nota fiscal de saída. Então, uma pessoa que está trabalhando com empreendedorismo, plano de negócio, saiba que não tem pagamento sem nota. Não tem pagamento sem nota. Regra número 1. Não tem nada que você compra na empresa que você não dá entrada na empresa. Você precisa ter essa consciência, por quê? Isso não é só ética, não, pessoal. Isso aí pode fechar a empresa, pode dar um problema danado. E se você quiser trabalhar à margem, é melhor você mexer com isso, não. Melhor você fazer outra coisa, porque é melhor você trabalhar certo. Porque você vai poupar a dor de cabeça. Então, assim, quando você presta um serviço, você gera uma nota. Quando você vende o produto, você gera uma nota. Quando você importa algo e coloca na sua empresa, você tem que ver se você vai revender, ou se você vai alugar, ou se você vai dar aquele material, né? Como material de ensino ou material de suporte à solução. Talvez você esteja vendendo só a solução e está cedendo o hardware. Isso acontece com a Vivo, com a Claro, entendeu? Eles emprestam. Ele é um comodato, né? Então tem um contrato de comodato, né? Tem um formato que você empresta o hardware. Então, isso tudo é a parte fiscal. E depende da importação. Por quê? Porque tem coisa sendo manufaturada, que é coisas sendo fabricadas. Né? Aqui o Gilson comenta, ó, ele viu uma matéria sobre iogurte versus bebida láctea e biscoito versus bolo. São as melhores reportagens que tem, essas que ficam comparando as coisas, porque você começa a enxergar algo que não te ensinaram na escola. Né? Isso ninguém fala, né? Sabe uma coisa que eu estava pensando esses dias? Como que eu faço para saber
Qual que é o imposto que tem no leite em Minas? Qual que é o imposto que tem no leite em São Paulo? Qual que é o imposto que tem no leite no Paraná? Tem uma tabela disso? Onde que está isso? Eu não sei. Eu não sou tributarista, não trabalho com isso. Só que isso é importante se você vai manufaturar. É importante se você vai manufaturar. Eu vou dar um exemplo. Se você tem a licença para montar moto lá na Zona Franca de Manaus, que é uma licença especial que você tira na SUFRAMA. O que é a SUFRAMA? É um aparato jurídico que engloba várias empresas, que elas têm uma licença especial para tirar um imposto abaixo na nota fiscal. Ali na nota fiscal ele declara um imposto menor, ou seja, paga menos imposto. Então é impossível você, em qualquer lugar do Brasil, montar uma moto, a não ser lá na SUFRAM. Então, o que acontece? As empresas estão montando na Zona Franca de Manaus. Claro que isso dá uma briga danada na OMC, Organização Mundial de Comércio. A gente sabe que esses protecionismos de mercado, eles dão o que falar entre os países, né? Normal. Só que é importante você entender qual que é a tributação e o formato de cada um dos componentes para você pagar o imposto correto, dar entradas corretamente na sua empresa e produzir. Ou você contrata um cara chamado Contract Manufacturing, CM, que ele vai fazer tudo isso para você. O que você vai se importar? Eu quero esse produto. Quanto custa? Como vai ser a nota fiscal que você vai gerar para mim? Como vai ser a nota fiscal que eu vou gerar para o meu cliente? Ou ele vai vender direto para o cliente? Entendeu? Por isso que é importante contra manufacturing, a tal da CM. Por isso que é importante. Isso aí vocês podem conversar com a Jabil. Isso aí, o Zé sabe tudo. Ele vai estar lá no evento. E, nossa, é difícil, gente. Complicado isso aí. Tiago, eu tive uma vez na China, lá em Hong Kong, e aí estava vendo para fabricar uns produtos, né? E eu achei absurda a diferença. Por exemplo, eu ia fabricar uma placa, né? Para 10 unidades era tipo $1.000. Para 10 unidades era $1.000, para 200 unidades era $1.500, para 100 unidades era $2.000, né? Era uma diferença absurda, né, em quantidade, né? E isso influencia bastante também, né? Influencia. Quanto mais quantidade, mais brilha os olhos de quem produz, porque ele vai ganhar mais dinheiro e a margem dele vai ser mais garantida. Por quê? Porque é tudo baseado em contrato. Você está assinando um contrato ali que você vai pagar. Se você não for pagar, ele vai meter um processo na sua empresa. Então, é bom para ele assumir um compromisso de que eu vou fabricar, se me paga. Normalmente ele cobra 30% ou 50% antes, adiantado na hora, no Pix, entendeu? Isso é ótimo para a empresa dele, ele está faturando. Então ele tem o faturamento instantâneo e tem a previsão de faturamento, que está resguardado por um contrato que qualquer coisa ele te processa. É ótimo para ele, entendeu? E Então, tem, quanto maior esse número, mais o faturamento dele aumenta e mais a empresa se interessa por você. E nisso, o que acontece? O preço baixa e o preço cai tanto que às vezes você tem que pensar se não é melhor você fazer estoque, porque o preço é muito bom. E aí você tem que correr desse lado de cá para fazer vendas, né? tudo vai junto, né? Você tem que Vai. montar, porque não é só isso que a gente mostra bastante na disciplina de pitch, né? Não é só você montar o produto, você tem que ter o canal de venda, distribuir, você tem que pensar em qual é a estratégia de marketing, né, que você vai vender. E para o fabricante, por exemplo, pega a Jabil por aí. A gente visitou lá a Jabil aqui em Betim, e o cara mostrou lá a linha de montagem. Você tem que setar a máquina bonitinho, regular, para ela poder produzir em grande velocidade ali, né? E quanto mais você produzir, menor é o custo, porque você fica com a máquina parada, né? Para você setar ela na organização correta ali para poder soldar os componentes, né? Uhum. Testar. Sim. Eles param uma linha, colocam para produzir e aquilo ali tem um custo para ele. Então ele sabe mais ou menos quanto que ele está gastando para ele poder te entregar determinado item. Então ele tem o custo de insumos, custo de gente e custo de máquina. Então, tem esses três custos, bem mapeados, né? E ele soma os três custos ali,
coloca uma porcentagem e manda o preço para você. E aí você tem que pagar 30% no ato, 40% no ato, e o resto você paga depois. Pode ser que não seja você que vai pagar, tá? Pode ser um terceiro que vai comprar. Só que aí você tem que dar a entrada do mesmo jeito. A entrada é sua, aí você pode fazer um contrato que outros vão pagar. E se eles não pagarem, a dívida cai para você em determinada data, auto-executável. Então você vai e paga a diferença. Mas o que eu chamo a atenção, Ila, é a forma que você compra. Porque tem que fazer as coisas do jeito certo. Fazer as coisas do jeito certo dá um trabalho danado, porque as informações nem sempre são livres. O pessoal aí de software está acostumado com software livre, acostumado com um monte de facilidades. No mundo da indústria é muito difícil, porque a informação ela é muito limitada. Só que tem gente que sabe muito. Por exemplo, o cara da Jabil, que trabalha com isso todo dia. Ou, né, o cara da ST, trabalha com isso todo dia. O cara da Infineon, trabalha com isso todo dia. Então, ele sabe que o cliente dele está com perrengue para montar produto. E sabe que ele está com problema para comprar dispositivos. E ele dá ajuda nisso também. Então, assim, é importante participar dos eventos, né? Tanto evento online quanto evento presencial, por conta disso, né? De você entender também como funciona o processo produtivo na indústria, que é bem complicado. Para o esquema de plano de negócio, a gente aprende muito quando a gente observa. Aprende muito quando observa. E quanto mais você observar, não é observar só o produto, não, tá? Porque tem gente que gosta de observar muito produto e tal. Mas eu gosto de observar muito como que as soluções são resolvidas em diferentes culturas. Dá para aprender bastante coisa. Uma das coisas que a Mauser, que vai estar aí, né, que está trazendo o pessoal e faz, é justamente vender os componentes de lá para cá, né? Eu quero fazer uma importação de componentes para montar no Brasil. E aí, já tive conversando uma vez com o Mauro, né, para fazer importação. E aí tem um monte de dica, né, cara, que eles dão lá que ajuda você a diminuir o imposto, né? Tudo com. Tudo legal, né? Isso que é importante, né? A maneira com que você importa, né? Acho que o Mauro já falou uma vez que 95% das vendas são feitas via DHL e FedEx, que é importação express, né? Chama courier. E 5%, mais ou menos, das importações são feitas via formal. A Mauser ela vende das duas formas, né? A Newark também, a DigiKey também. Mas falando da Mauser, que a gente conhece mais o processo deles, eles entregam em 3 dias para o Brasil. Você pode utilizar nesse formato para prototipagem, para pesquisa e desenvolvimento, para reparo. Então, essas são as principais utilizações. Para fabricação, a sua empresa pode importar via formal e utilizar para produção, comprando direto da Mauser. Ou, se não, a CM é uma grande compradora da Mauser. Então, a Jabil coloca pedidos lá de milhares de dólares todos os dias. Por quê? Porque eles precisam de dispositivos para montar nas máquinas deles para os clientes. Né? Como a Jabil ela atende empresa muito grande, né? Isso é recorrente. Né? Então, ela tem um canal direto e ela já sabe fazer importação formal. Então, tem uma série de pessoas que trabalham com importação formal dentro dessas contract manufacturing que já resolve esse problema para você. Entendeu? E aí, quem quiser, por exemplo, montar, né? Eu acho que uma coisa importante é pesquisar, né, na Mauser, na DigiKey, ver o código do produto, né? Pegar o part number do produto, né? Tem o ID da Mauser, né? O Mauser, como é que é o nome lá? O códigozinho da Mauser, né? Que tem, e é muito famoso aí, e os caras têm lá a quantidade, preço, né? Que você pode juntar no seu Bill of Materials, né? Para mandar um contract manufacturer e fazer exatamente aquilo que você quer, né? Você sem esses part number aí, você não faz nada, né? Exatamente, você precisa saber exatamente como que você encontra o dispositivo, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu peguei um conector automotivo aqui, da Amphenol, né? Então, uma família de conectores. Então, você pode escolher, por exemplo, quantos pinos
você está procurando para esse conector, né? E aí você tem as opções, né? Se ele é plug, se ele é receptáculo, né? Então vamos escolher aqui o plug, 14 posições. Então aqui embaixo você já consegue achar os conectores que tem 14 posições. Deixa eu só colocar aqui plug, tá? Então é 14 cable mount e conectores. Isso. Tá vendo? Então você já tem as opções aqui embaixo, já listado com 14. Tá vendo? Eu vou entrar nesse daqui, por exemplo. Você tem a descrição completa do plug, né? Para você ver mais informações, você clica no datasheet direto aqui, ó. Aí já abre o datasheet certinho, né, do conector. Só que você pode fazer comparativo também, né? Você pode comparar esse produto a outros produtos. Aí você compara, você clica aqui, aí você acha outro conector e ele mostra assim no formato de tabela para vocês, tá? E, é claro, além do datasheet, você tem um modelo de CAD também, se você for usar em algum software de CAD para fazer a mecânica, né? O diagrama mecânico do produto. E também você tem acesso às famílias aqui de conectores e ver quais são as diferenças, né? Esse daqui que o Will estava falando, ó, você precisa saber o nome e o sobrenome do dispositivo. Então, por exemplo, para essa linha de conectores, você tem quantos plugs, você tem qual que é o número de posição, aqui o estilo também, qual que é o tipo de contato. Então, só voltando aqui, ó, a gente estava vendo AHDP04, né? Então, se você for aqui, HDP Plastic, né? 04, receptáculo, tá vendo? E aí você vai formando o nome dele. Nesse caso aqui, ele é o receptáculo, né? Com essas características aqui. Tá vendo? Então, esse aqui está o nome e sobrenome dele, que você pode ver aqui nessa sequência. Então, só dando um exemplo de como funciona. Tava ali, você pode notar, né, no slide anterior ali, você tem a quantidade, né? Um é $9, 1.000 é $6, né? Exatamente, exatamente. Muito bem observado aqui, ó. $9, 1.000, $6.000 aqui. É $6 por cada um, ou $9,89, tá vendo? Então, e aí vai muito do projeto, né? Você especificar qual que é a quantidade, até para cair bem o preço, né? E, obviamente, conforme a quantidade, cai o imposto também, né? O Zé perguntou como está o estoque da ST. ST, NXP, Infineon, a gente conhece. Tá tudo normal. Tudo Voltou? normal. Normalizou o mercado? Aliás, eles estão com muito estoque agora. Né? Sabe por quê? Muita empresa comprou muito. Entendeu? E tem estoque. Na falta, já colocaram uma ordem enorme. Agora está com estoque. Tem bastante estoque. Por que, José Guilherme? Microchip? Tá com birra da microchip aí? Tá com birra, Zé. Ai. Então tá. Bom, vamos abrir aqui para as perguntas, tá? Já finalizando aqui um pouquinho, né? Tiago, você tem mais alguma coisa para comentar aí? Só mostrar aqui rapidinho para o pessoal. Então, convidando aqui para o evento, a gente vai ter o evento Mouse Roadshow 2023, que é um evento presencial que vai ter em 3 lugares, dia 13 é quarta-feira, à tarde e à noite na PUC. O professor vai falar aí qual que é o local certinho. Qual que é, professor? É no Teatro Prédio 30, ali na Portaria 3. Portaria 3, pessoal. A gente vai Teatro ter também João Paulo II. A gente vai ter em São Paulo e vai ter em Porto Alegre. As empresas são Infineon ST, Murata TE, Analog Devices, Littelfuse, Jabil, Silicon Labs, Molex, Vishay, Quectel, Amphenol e NXP. Todos eles vão dar uma palestra de cerca de 40 minutos, cada um. Todos vão estar lá também em mesas, né? Então, aqui estão os palestrantes confirmados, são os destaques aí da indústria, tá? Então, fica o convite para vocês participarem. Vai ter certificado para todo mundo, tá? E a gente também vai estar fazendo um workshop no dia 14. Dia 14, que é quinta-feira, no dia seguinte, tá? É um workshop desenvolvendo aplicações IoT
com SP32, com o ESP-IDF, que é a plataforma profissional da Expressif, tá? Então, são 2 links diferentes. Um começa às 14 horas e vai até às 17, e o outro vai das 9 da manhã às 12. 9 da manhã às 12 vai ser no São Gabriel, e no Coração Eucarístico das 14 às 17, tá? Se vocês não puderem ir, depois vocês mandam mensagem para o professor Ilo, tem um esquema da gente mandar a placa para vocês também, tá? Ou a gente deixa a placa aí com vocês, se vocês não puderem participar, passa lá, e aí tem essa placa já com a franzininho, tudo certinho. Então, só fazendo um adendo aqui, o José Guilherme está falando aqui, o evento do dia 13 vai ser no teatro, no prédio 43, vai ser no teatro, tá? Eu acho que não alterou lá no convite, Thiago. Tá. Era no 43 e a gente passou para o teatro, tá? Para ter uma capacidade maior e ter o espaço ali para as exposições das empresas. Eles vão levar produto lá para vocês verem, tá? Tá. Lá no prédio 30, do lado do ginásio. Aqui. Isso mesmo, a gente espera todo mundo. A gente já está providenciando tudo para o evento, vai ter bastante comida também. A gente espera vocês lá. Tem coffee break, viu? Não, mas tem muita comida. O Ilo sabe, a gente exagera na comida sempre. Que é importante. Exagera. Ah, cara, o negócio é bom, hein? É importante. É legal. Todo mundo ficar feliz. Fica feliz mesmo. É muito bom. Ano passado eu curti pra caramba. Quem for, a gente vai explicar como gerar certificado quem for lá, tá? Lá vai ter um esquema de check-in e tal, e aí a gente gera certificado pelo Simpla para vocês. E aí a gente valida como ACGs, tá, gente? Então, vocês vão ganhar horas de atividade aí, complementar. Ai, José, ajuda a gente. Onde que estava falando teatro e outro auditório? Escreve aqui pra gente, porque aí a gente corrige. Tá errado. Era no teatro. É no teatro lá. No teatro, tá? Pessoal, então, ó, a gente se encontra aí. Vai um monte de gente de Porto Alegre, de São Paulo, de Curitiba, tá vindo gente do Brasil inteiro aí para Belo Horizonte, para a gente, para ter esse evento aí. O Mauro tá vindo dos Estados Unidos, né? O Mauro tá vindo do Texas. Ele tá... Não, ele tá vindo da Coreia. Tá na Coreia? Coreia, eu vi no LinkedIn dele. Tá vindo da Coreia, eu acho que direto para Belo Horizonte. Putz, cara, que louco. No Simpla, Thiago. Tá no Simpla lá, o 43, tá? Tá. Aí dá uma corrigida lá. José. Tá. Até mandou aqui. Não, tá. Aqui em cima tá no teatro, mas no texto, na descrição, tá no 43. Tá, eu acho que é essa confusão aí. Gente, abrindo para perguntas aqui, né, Thiago? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Estamos aqui à disposição. Aliás, o Thiago está à disposição, né? Porque eu tenho um monte de pergunta também a fazer, mas às vezes eu vou deixar pessoalmente, né? O Thiago já vai estar aqui amanhã. Boa noite, Rafael. Tudo jóia? Eu queria fazer uma pergunta. Eu faço análise de desenvolvimento de sistemas, só que eu faço estágio em automação industrial. Então, acaba que eu trabalho muito com o pessoal ali de engenharia elétrica, pessoal de controle e automação. E eu queria fazer uma pergunta que, querendo ou não, nessa área, a parte do IoT está vindo bem forte. E eu queria saber se vocês conhecem algum lugar que tem um foco em automação industrial, ou alguém que tenha, vamos dizer assim, alguns trabalhos nessa área. Do tipo para na PUC? Na PUC, tanto faz. Eu queria conversar com alguém que já tivesse um pouco de experiência mais em questão de IoT para automação industrial, ou se algum curso, algo do tipo que vocês possam me indicar. Olha, vai no evento. Vai no evento, conversa com o pessoal das mesas. E tem também, né? Na PUC mesmo a gente tem o curso de controle e automação, né? Também tem engenharia elétrica, eletrônica e telecomunicações, tem engenharia de computação,
mas profissionalmente aí no evento, né? Vai no O evento. pessoal vai estar lá. Vão estar 12 empresas lá nas mesas. Melhor hora de conversar sobre indústria é lá. Né? E outra, né? Ainda tem muita gente de Desenvolvimento. fora, né? Que vem. Tem pelo menos 200 pessoas de fora que já estão registradas, né? Isso, desenvolvimento de solução em eletrônica para a indústria. A gente está com 200 registrados de fora da PUC. Da PUC, a gente tem pouquíssimas inscrições, pouquíssimas. Eu acho que os alunos não estão querendo vir. A gente vai fechar as inscrições daqui a pouco. Então, me cobrando aqui, pede para o pessoal pegar o link e mandar nos grupos de WhatsApp para ver se o pessoal faz a inscrição. Porque vai ter muita gente que vai chegar para fazer a inscrição no dia. Aí vocês vão complicar a gente, entendeu? Faz inscrição antes, vai lá, preenche o nome e já garante seu ingresso. Eu vou deixar o link aqui, vocês mandam nos grupos aí, viu, pessoal? Eu estou mandando os grupos para todo mundo aí. E tem o Hackathon, né? Que está rolando aí. Eu vou estar daqui a pouco lá no Corel para ver o pessoal já que vai receber as plaquinhas, né? Isso. O Embarcados mandou 10 placas para a gente aqui para entregar para os alunos que queiram desenvolver algum projeto para apresentar na quarta. O negócio é VaptVupt. O pessoal se virar. E tem premiação aí, viu? Tem premiação. Estamos levando os prêmios. Mais alguma pergunta? Vamos lá? Tô mandando o prêmio aí, um dos prêmios. Gente, não tem pergunta de software, não? Cadê o pessoal de software? Vamos falar aí, gente. De hardware tem um monte aqui. Então vou falar um negócio de software. Não perguntaram, mas eu vou falar. Dá para vender software, pessoal. Para você vender um software, você tem que fazer um contrato de licenciamento de software, ou, se você for vender o desenvolvimento de um software, um contrato de desenvolvimento de software, ou um contrato de licenciamento de software, né? Se você for licenciar esse software para alguém usar. Muitas vezes você vende o hardware e o licenciamento do software, ou você dá o hardware e licencia o software em formato de serviço. De uma forma, você recolhe ISS, que é o normalmente cobrado para serviços, e na outra forma, se você for vender o produto, você tem que pagar ICMS e alguns tributos, que, na verdade, no Brasil inteiro, normalmente, o imposto para produto é menor do que o imposto para serviço. Tá? Então, com relação a você está pensando num produto ou num serviço de software, sim, dá para licenciar e vender esse software como serviço. Né? Não, o imposto, o ISS, né, é mais barato que o ICMS, né? Depende da cidade. Depende. Caramba. Eu lembro que o pessoal vendia muito software em Barueri ali, porque era 0,5%. Depende, exatamente. A gente viu que tem, acho que o ISS menor do Brasil, acho que é 2,5%. Se eu não me engano, tá? Mas vai até 15%. Tem cidade que é bem mais caro. Nossa, Legal, gente. Mais alguma pergunta? Burato? Tá por aí? Tem alguma pergunta? Eu tenho relativo errado de novo, né? Tem que ser errado. Sou engenheiro eletrônico também, então a gente apanhou muito o ano passado em relação à compra de componente, né? Eu vi vocês falar da ST aí, que já tá na tampa, vamos falar assim, já está até sobrando. Sim. E o resto em relação à fonte chaveada, que está faltando demais. Muito componente de fonte chaveada, por aí. Teve uma grande demanda por componente de potência, principalmente essas novas tecnologias. Eles estão caros ainda, inclusive. Né? Então, se você for ver pelo preço, as novas tecnologias aí relacionadas a MOSFET, TRIAC, é muito caro. E você fala, não, mas eu vou considerar algo tão caro para fabricar? É porque está entrando em fabricação. O pessoal da Wolfspeed, eu acho que vai estar no evento também, eu não tenho certeza. Eu acho que sim. Eles podem falar mais sobre isso. O pessoal da ST também, que vende. Tem o pessoal da Infineon, que vende também bastante
componente de potência. Então, tem componentes que ainda faltam, sim. Então, a gente falando de microcontroladores está regularizado, mas tem uma série de outros componentes que ainda não. É pela demanda também, né? Bateria, a TSMC bateria, já falou que vai faltar chip de ar, né? A bateria, por exemplo, é complicado. Tá? A bateria é um trabalho à parte, viu? Porque, além de ser difícil de importar, é difícil de você transportar algo que se importou e transportar algo que você vai exportar ou vender para o seu cliente. Então, a bateria é uma história à parte. Bateria é complicado, o lítio, né? O lítio, inclusive, é proibido transportar certa quantidade. Professor, tem uma empresa aqui de São Paulo que trabalha com sistemas de criptografia, né? Conversando com um dos líderes lá, ele disse que está cada vez mais difícil comprar componente classificado. Isso por conta da guerra, né? A gente está com a guerra agora e está difícil comprar componente cripto, componente que tem determinadas restrições, que nem GPS. Muitos dos... como é que chama? Dos giroscópios, acelerômetros e magnetômetros, IMUs, né? Que seriam as unidades magnéticas inerciais, é isso? IMU. Inertial Motion Unit. Motion. Unidades de movimento inercial, que seriam esses três, né? Esses três juntos e mais o 10º eixo. Faço um míssil com isso. Então, mas é por isso que está tão difícil de comprar. Está tendo uma guerra, né? A gente foi mais ou menos enganado por um determinado período com menos guerra agora, nos anos 2000, só que isso voltou. Então, determinados componentes está difícil de comprar. Né? Então, acelerômetros precisos, com bastante precisão, IMU com bastante precisão, é muito difícil. A empresa precisa se certificar, ser de um país confiável. No caso, o Brasil é um país confiável, mas mesmo assim exige uma documentação que há 3 anos atrás não era necessário. Então tem isso também. É um negócio legal de perguntar para o pessoal que vende esse tipo de silício, como a ST, por exemplo, que vai estar no evento, ou a Infineon, que vai estar no evento também. Uhum. Então acho que é legal perguntar sobre isso também. Isso aí é um ponto, né? Quem está se preocupando em especificar a pecinha, né, que vai ser escolhida. Você não tinha essa preocupação há 3 anos atrás? Não tinha, exatamente. Pois é. Você ia na Log Device, lá comprava fácil. Não. É isso aí. Legal. Bom, gente, chegou o horário aqui, tá? Nós vamos ter que, infelizmente, encerrar aqui, porque a gente tem uma restrição de tempo, né? Tiago, algumas palavras aí, mas antes eu gostaria de agradecer mais uma vez sua presença, do seu Burato aqui também, e dos alunos de vários cursos, né? Gostei bastante de ver bem diverso aí o pessoal, né? Essa área de hardware é muito legal, mas sempre falo, tem muito software ainda que dá para se trabalhar, tem muito mercado aí para desenvolvedor de software na área de IoT, para desenvolvedor de firmware e para desenvolvedor de hardware também, né? É isso aí, pessoal. Vocês do pessoal do plano de negócio, né? Empresa difícil, empresa é complicado, você precisa estudar bastante, nem sempre as informações estão disponíveis. Plano de negócio envolve você trabalhar no problema, não na solução. Problema, né? Olhando para o mercado, como que isso está sendo resolvido hoje, né? E para vocês que estão aí na universidade, é muito importante vocês desenvolverem o trabalho em grupo, que depois isso vai ser valioso, né? Vocês vão trabalhar provavelmente na área de exatas, né, com tecnologia. Então, trabalho em grupo é a coisa mais importante que tem, né? Porque vocês já estão cercados de professores aí que estão dando uma bagagem muito legal para vocês, né? Então, vocês podem ficar orgulhosos aí que a universidade é muito boa. Então, vocês aprendendo, né, e se exercitando, vocês já vão sair com uma qualificação legal. Só que esse trabalho em grupo é muito difícil. E as pessoas elas têm que ter paciência e tem todo o jeito de trabalhar, né? A gente sabe que hoje o pessoal que está na universidade fica muito no celular,
né? Mas a gente precisa de computador também, né? Porque muito que é desenvolvido, não tem como. Tem que sentar na frente do computador e desenvolver, né? Então tem que desenvolver essa habilidade também de trabalhar aí codando ou desenvolvendo hardware e desenvolvendo produto. Essa que é a mensagem que eu deixo para vocês. Obrigado, professores. Legal, Thiago. Muito obrigado. Obrigado aí pela presença. Thiago, está aberto aqui para mais vezes que você quiser vir conversar aqui, compartilhar o conhecimento conosco, tá? Então, seja sempre muito bem-vindo. E amanhã estamos aqui em BH, né? Comendo pão de queijo, amanhã, quarta e quinta. Sensacional, a mala está pronta aqui. Tá pronto aí, né? Legal, gente. Muito obrigado e até o próximo IC Talks. Vou parar a gravação aqui. Obrigado, Thiago. Tá joia.